bom rever os irmãos que eu já conhecia, conheço, e conhecer novos, né? Um rostinho novo tão bom. Deus abençoe. Obrigado, pastor, pelo convite. É bom que meus irmãos, os pastores, depois que o Papa esteve no Brasil, os meus confrades, né? Então, o pastor Nelson, Elius, os outros pastores da igreja, quero sempre, e lá sempre eu agradeço a Deus, quero lembrar os irmãos da necessidade que nós temos de oração, e aqui um grupo ora por nós. A oração é o melhor que uma pessoa pode fazer pela outra. Não existe nada que alguém pode fazer de melhor para outra pessoa do que orar. E às vezes alguém diz assim: mas eu só posso orar. Só posso orar? Essa frase está errada, porque orar é o melhor ministério. Não tem nada melhor do que interceder por alguém. Interceder por alguém é puxar o braço de Deus sobre aquela pessoa, é fazer Deus olhar para aquela pessoa, é brigar com Deus por uma outra pessoa, uma outra causa. Por isso, se tem algo que eu peço dessa igreja, é oração. Mim, pela Valdemir, pelos professores, pelos alunos, por todos que ministram naquela casa, por todos os projetos, todos os sonhos. No ano que vem nós vamos começar o mestrado. Nós vamos ter 4 áreas de mestrado. É muito complicado, muito difícil. Eu peço que os irmãos olhem por isso também. Agradeço a Deus pela oferta financeira que manda todo mês. Essa é a única igreja da ICEP que manda todo mês uma quantia para o apostolado. E eu fico muito grato a isso. Outros mandam esporadicamente, mas essa aqui tem uma fidelidade muito grande, eu agradeço. Sendo fiel ao tema e ao tempo, pastor Eduardo, abramos na segunda epístola de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo 3,16. Quero cumprimentar o Guilherme, um abraço para a Tainá. Tão bom ver isso aqui, saber que a Tainá passou por essa fase mais difícil, né? E a gente só esperar que vai dar certo para isso. Paulo, na sua segunda epístola, ele está preso. Ele não vai sair mais da prisão. Ele vai morrer. E ele está muito preocupado com o Evangelho. Ele é velho. É a segunda prisão. A primeira ele escreveu as epístolas, as cartas da prisão. Foi solto. Agora está preso de novo pela última vez. E ele está muito ansioso de que alguns homens continuassem com o trabalho. Ele escreve para Timóteo nessa segunda carta, mais veemente, contundente. É a carta de um pai que está no leito, dizendo: meu filho Timóteo. Quantas vezes nós vamos ver Paulo falando: Timóteo, reavives o dom que é em ti. Timóteo, meu filho, prega, quer ouçam, quer não ouçam. Fala, prega, exorta. E dizendo para Timóteo que ele tem que fazer, porque se Timóteo não fizesse, não continuar, a obra de Deus pararia. Talvez seja esse o sentido de capítulo 2, verso 2, quando ele diz: e o que de minha parte ouviste, tanto pessoalmente como através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. E assim, passando de um para o outro com fidelidade e com unanimidade, chegou até nós, né? Chegou a nós. E Paulo está preocupado. Então ele chama Timóteo, já nesses 2 versículos de 1 e 2 Timóteo 3, eu quero ler 16 e 17, ele diz assim para esse rapaz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Vamos orar de novo. Senhor, obrigado pela palavra, por essa escola dominical até aqui tão abençoadora.
pelo café da manhã, que traz tanta comunhão e alegria ao teu povo. E agora, quando vamos estudar mais uma porção da palavra, já estudamos uma parte, que o Senhor nos abençoe também da mesma forma, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, quando Paulo fala isso a nós, eu inicio fazendo um link conosco, imaginando qual a motivação que você tem para levantar no domingo de manhã e vir à escola dominical. Escola dominical que muitas igrejas já fechou, por falta dessa perseverança, dessa necessidade de entender qual o motivo. Talvez aqui no nível assim, acima da superfície, nós chegamos à escola dominical para orar, para estudar a Bíblia, para rever irmãos, para criar o hábito nos nossos filhos de vir à igreja, com um bom hábito, as manhãs de domingo. Quanta diferença fizeram na vida dos pais. Nós queremos que os nossos filhos aproveitem essas manhãs maravilhosas. Acima da superfície, participar de uma classe de interesse, escrito pelo pastor, detalhados no boletim. Mas abaixo da superfície, no nível mais profundo, a escola dominical não é um fim, ela é um meio. E ela é um meio para quê? O estudo da Bíblia é um meio para quê? Para provar aqui que Paulo está falando no finalzinho, tornar todo homem perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Se nós olharmos o versículo 15, 16, ele vai dizendo: a Escritura é inspirada por Deus e útil. Depois nós vamos ver por que ela é útil. Mas qual é o objetivo final de abrirmos a Bíblia, de estudarmos a Bíblia, de virmos à igreja, de ouvirmos os pastores domingo após domingo, de participar de um pequeno grupo, de um grupo pequeno? É que o homem de Deus, e o homem aqui genérico, o povo de Deus, tem dois objetivos. Primeiro, ele seja perfeito, e segundo, ele seja perfeitamente habilitado para a tua obra. Um é o ser, que ele seja perfeito, e depois que ele trabalhe com perfeição para fora. E é isso o objetivo. Essa palavra perfeição, que o homem de Deus seja perfeito, nós nunca seremos perfeitos, né? Nós nunca seremos perfeitos. Nós temos um professor lá no seminário que brinca que ele é quase perfeito. Você conhece bem, né? A gente diz assim: vamos jogar dominó. Ele diz assim: eu sou campeão disso. E no futebol ele diz: eu sou excelente. Não é excelente. O pastor já descobriu que é excelente lá. Mas a perfeição nós não alcançamos. A palavra perfeição pode significar duas coisas aqui. A primeira é ser jogado na perfeição de Cristo através da salvação. Ele é perfeito. E perfeição pode estar falando de salvação. Se os irmãos olharem, por exemplo, aqui no versículo 15, o que desde a infância sabes das Sagradas Letras, no capítulo 3, que podem tornar-te sábio para a salvação. Isto é, a Bíblia torna o homem salvo. Não há salvação sem a Bíblia. Então, talvez perfeição esteja falando inicialmente da pessoa que está em Cristo de salvação. E não há salvação sem Bíblia. Ninguém vai ser salvo porque sonhou. Ninguém vai ser salvo por uma peça teatral, por uma coreografia. Ninguém vai ser salvo por nada que não tenha inserido nela a palavra. A Bíblia Paulo diz, a palavra de Deus vai tornar-te sábio, vai trabalhar no seu cognitivo para você entender o plano da salvação. E a menos que uma pessoa tenha acesso ao plano da salvação, descrito na Bíblia, que Deus o ama, que Jesus, que é o pecado separa o homem de Deus, que Jesus é Salvador e ele pode ter acesso pela fé, e isso de graça, a pessoa nunca vai entender, a alma nunca vai ser despertada. Talvez seja por isso que Paulo diz, a palavra de Deus torna uma pessoa sábia para a salvação. Está aí o ministério gideônico de distribuir a Bíblia, as pregações, as literaturas, os livros, para dizer para a pessoa que você precisa conhecer a Bíblia.
Mas o segundo aspecto, meus irmãos, de perfeição, talvez seja aqui a santificação. Isto é, eu não sou perfeito, mas dia após dia eu preciso me tornar melhor, mais perfeito. É a salvação andando. É aquilo que o autor de Hebreus disse, que vocês estão sendo salvos. Sendo, já não fomos no ano passado, uma vez salvo para sempre. Mas esse sendo salvo, a salvação vai andando. É como se fosse aquela escada. No patamar inicial, eu sou salvo, é posição. Isso quem vai tirar de mim? Uma vez que Jesus é Senhor do meu coração, eu sou salvo para sempre. Mas, então eu começo a subir uma escada. Até chegar no último ponto, que é a glorificação, quando não pecarei mais. Mas enquanto isso, cada um de nós está num degrau. Alguns estão lá em cima, às vezes estão lá em cima e caem. Não é? Mas nunca abaixo do patamar inicial a salvação. Mas ele vai subindo. E esse aqui a palavra de Deus vai promovendo em nós essa santificação. Ela vai nos habilitando a ser santo. Não tem santificação sem a Bíblia. Não tem santificação sem leitura, não tem santificação sem meditação coletiva, não tem santificação sem instrução da Bíblia, não tem santificação sem administração da palavra. Não existe isso, é impossível. Pode ir para o monte, passar 3 dias lá, pode fazer encontro, pós-encontro, trans-encontro, pode ser o que for. Se não tiver a Bíblia na mão, estudar a Bíblia, não tem jeito de crescer na santificação. E é um processo. A salvação é uma posição, a santificação é um processo. Nós vamos crescendo com a palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Toda a Escritura é útil para isso, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, salvo e depois vá crescendo em santificação. Segundo objetivo de toda a Escritura é a habilitação para toda boa obra. Não é isso que está no finalzinho do versículo 17? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós sabemos bem o que significa a palavra habilitado, sabemos? Especialmente quem já foi pego sem habilitação para dirigir, sabe o que significa? Habilitado. E Paulo está dizendo que a palavra de Deus nos habilita. Isto é como um pai que vai ensinando o filho, como alguém que vai instruindo o outro, de tal forma que agora, filho, você continua. E habilitado para quê? O que o texto diz? Toda boa obra. E sabe o que quer dizer toda boa obra no grego? Toda boa obra. Toda boa obra. No grego quer dizer exatamente isso, né? Tudo que for bom, tudo que for certo, tudo que for perfeito, tudo que edificar, tudo que fizer diferença, tudo que marcar a história da nossa sociedade, a palavra de Deus, ela trabalha no homem e deixa o homem totalmente habilitado. Só com a Bíblia na mão, com o estudo da Bíblia, o estudo criterioso é que eu sou preparado para pregar melhor, para orar mais, para orar melhor, para visitar mais, para edificar mais, para aconselhar mais, para amar mais, para ser mais alma, mais espírito, mais gente, para ser mais cândido, mais dócil, melhor pai, melhor mãe, melhor filho. Quanto mais eu estudo a Bíblia, melhor pai eu me torno. Quanto menos eu estudo, pior eu sou. Os piores homens que nós conhecemos, eles não têm conhecimento da Bíblia, mas aqueles que vão conhecer vão se refinando e vão se tornando pessoas melhores e aptas. Boas pessoas, instrumentos de Deus, não são apenas ouvintes, mas são praticantes da palavra de Deus. Agora, eu comecei no final, né? A minha homilética hoje não pode nem ser falada lá para os seminaristas. Comecei no finalzinho do versículo. Agora, como é que nós chegamos a essa perfeição? A esse aperfeiçoamento, a essa habilitação? Aí Paulo começa dizendo toda a Escritura. E quando falei sobre essa matéria, segundo Timóteo, lá com os alunos, eles perguntaram, mas o que quer dizer toda a Escritura? Paulo não tem um Novo Testamento nas mãos. O que é toda a Escritura?
Será que Paulo está dizendo que toda a Escritura é apenas o Velho Testamento? Os judeus diriam amém. Né? É só isso que é Escritura. Ou Paulo estaria dizendo também no Novo Testamento? E aí eu quero, primeiro, trazer o testemunho do próprio Pedro. Volte lá, passem as páginas de suas Bíblias até a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 16. Quando Pedro está falando do apóstolo Paulo, bem claro, ele diz, ao falar, aliás, vamos começar no versículo 15, segunda epístola de Pedro 3,15, tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus, como igualmente o nosso irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis, eu fico feliz, porque o apóstolo Pedro achou difícil estudar o apóstolo Paulo, então a gente também não tem que reclamar muito, né? Ele achou difícil, não é não, pastor, de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Qualquer leitura superficial aqui diz o seguinte: o apóstolo Pedro está dizendo que as palavras do apóstolo Paulo estão em pé de igualdade com as demais escrituras. Irmãos, concordam? Não é isso? Ele está dizendo, olha, alguns deturpam a palavra de Paulo, mas também deturpam as demais escrituras com E maiúsculo. Esse é apenas um. Nós temos outros textos, como eu li agora, 2 Coríntios 2,17, 3,3, Gálatas 4,4, 1 Tessalonicenses 12,3, todo que mostra que a Escritura se autentica. Então, também fala do Novo Testamento. E por fim, eu quero trazer aqui um relato maravilhoso do João Calvino, que disse assim: o que quer dizer? Paulo quer dizer que em toda a Escritura é inspirada por Deus. João Calvino diz assim: Paulo está falando só do Velho Testamento, diz Calvino. Aí a gente fica surpreso com esse Calvino, ele desandou. Aí ele diz assim: por quê? Porque o Novo Testamento está dentro do Velho. O Novo Testamento é a reprise do Velho, é o cumprimento do Velho Testamento. O Velho Testamento só tem sentido com o Novo está no Velho. Então, quando Paulo diz toda a Escritura, quer dizer toda a Bíblia, desde Gênesis, primeiro versículo até o último, a Bíblia. E interessante que o primeiro diz assim: no princípio criou Deus, e o versículo final da Bíblia diz: ora bem, Senhor Jesus. Começa com o Pai, termina com o Filho, toda a Bíblia. E o que quer dizer isso na prática, meus irmãos? Para nós, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. É que a melhor forma de nós crescermos e sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra é estudar a Bíblia toda. Não só partes favoritas, não só os salmos, não só aquela parte que eu gosto, eu não leio o Apocalipse porque eu não entendo, pronto, acabou. Não. Nós somos desafiados a estudar toda a Bíblia. Parece que tem uma classe dos adolescentes, né? Toda a Bíblia, mostrando Jesus, toda a Bíblia. Talvez seja esse o sentido, meus irmãos, das palavras de Paulo. Volte até Atos, por gentileza, capítulo 20, quando Paulo está se despedindo de uma igreja, ajoelhado na praia, depois de falar com os irmãos. Capítulo 20, a partir do versículo 20, Paulo vai se despedir, ele não verá mais a igreja. E olha o que Paulo diz em Atos 20, 20. Jamais, depois de conversar com os anciãos, deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Eu não deixei de falar para vocês nada. Eu falei toda a Bíblia. Ele continua testificando, versículo 21. Aliás, veja como Paulo falava, publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé para com o nosso Senhor Jesus Cristo.
E agora, constrangido, meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Porquanto eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Veja, toda a Escritura, todo o desígnio de Deus, nós precisamos ver. Não só o que eu gosto, não só aquilo que eu tenho prazer. Eu vou porque eu gosto de ouvir esse pregador, eu vou porque eu gosto dessa classe. Mas é uma obrigação nossa para que a palavra de Deus nos cumpra, nos faça perfeito. É interessante, pastores, que aí Paulo, quando ele termina no versículo até onde? Eu tenho até o 27. E olha o 29. Eu sei que depois de minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. É interessante. Qual é o remédio para vencer os lobos vorazes? Qual é a profilaxia? O que uma igreja precisa fazer para que quando os lobos vorazes, os ventos de doutrina chegarem, ela não se abalar? Conhecer todo o desígnio de Deus, conhecer a Escritura. Quanto mais a igreja é treinada, quanto mais ensinada, mais firme ela ficará em tempos difíceis. Eu ouvi me parece que o reverendo Barnett, que a escola dominical salvou a Inglaterra de ser hoje um país muçulmano. Foi a escola dominical. Quando o muçulmanismo chegou para valer, que foi a escola dominical, o treinamento que os meninos tiveram na escola dominical, que fizeram com que a Inglaterra reagisse, nem sei se espiritualmente, mas pelo menos mentalmente, contra aquela falsa doutrina. Quando os lobos chegarem, porque eles vão chegar, o que faz uma igreja ficar firme é quando toda a Escritura é ensinada. E agora, nessa parte final, segunda etapa, como é que a Escritura age para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados? Aí vamos então começar aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para, começa com o quê? O ensino. Os irmãos observaram que a ordem não poderia ser diferente? Não poderia ser, por exemplo, ensino, suponhamos que viesse repreensão. Por que não poderia? Por que não poderia ser assim? Toda a palavra de Deus é útil para a repreensão e o ensino. Por quê? Pode dizer. Nós não repreendemos alguém que não foi instruído, então nosso menino coloca a mão na tomada pela primeira vez. Agora mudou, né? Mas eu sei o que significa aqueles olhos curiosos, aquelas mentes querendo aqueles dois dedinhos assim no rumo da tomada e você bate. Ele não sabe por que apanhou. Aliás, Piaget diz que tem uma fase na primeira infância que a correção vem antes do ensino. Ele não sabe por que ele apanhou. Mais tarde é que ele vai saber. Mas a Bíblia diz que para nós, para crescermos espiritualmente, primeiro vem o ensino. Primeiro o ensino, depois eu repreendo. E o que é o ensino? O ensino é aquilo que no Velho Testamento nós temos os sacerdotes ensinando na sinagoga. Ensina a criança, no caminho em que deve andar. Tu as inculcarás a teus filhos, aos filhos de teus filhos, andando pelo caminho, assentado, colocarás nos umbrais das portas. Vai ensinar de qualquer forma. E tem que ter certeza que houve aprendizado, porque às vezes a gente fala e a pessoa não aprende. Ensina. A Bíblia tem que ser ensinada. A palavra é didástico, é ensino, é didática. E aí a igreja aqui tem sido privilegiada pelas classes, pelos professores especiais, pela maneira como tem ensinado, porque ela quer que a pessoa aprenda, é um ensino, é isso que vai fazer a diferença. Vai fazer diferença hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui
20 anos, quando nossos filhos que estão lá na classe forem velhinhos e nenhum de nós mais estiver aqui, eles ainda estarão preparados porque aprenderam aqui numa classe de escola dominical. Isso ninguém vai poder tirar deles. É o ensino. Essa é a primeira parte. Ensina. E aqui eu gosto muito de lembrar que o Senhor Jesus, em Mateus 11, a partir do 28, quando vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele diz assim: aprendei de mim. Venham conversar comigo. Aprenda comigo, com Jesus. Como é que ele andou, como é que ele fez, como é que ele tratava as mulheres, como é que ele tratava a criança, como é que ele tratava a questão da dívida. Eu acho interessante quando ele mandou Pedro pescar um peixe, um maré, lá naquele lago, né? Ele dizia assim: lá você vai encontrar 2 moedas, você vai pagar o imposto teu e meu. Veja como Jesus é sério nessa questão. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nem tudo é de César, nem tudo é de Deus. E lá em casa eu sempre digo para a família: dai a Luiz César o que é de Luiz César. É bíblico, né? Na verdade é bíblico, né? Então, o fato é que Deus, Jesus, olha para ele e aprender de mim. Veja como ele faz. Vem o ensino. Talvez seja por isso, meus irmãos, que ainda nessa epístola, Paulo, voltando aqui no versículo de 2:2, e o que da minha parte ouviste, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Vejam quantas gerações aqui. Primeiro Paulo, você ouviu de mim. Paulo disse que entre ele e Timóteo tinha muitas testemunhas. Também tinha, mas também tinha ele direto, ele andou com Paulo. Isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para que transmitam a outros. O que eu acho interessante é que eu sempre dei ênfase nessa questão de homens fiéis e idôneos, porque Paulo fala assim: isso mesmo transmite, isso mesmo. O que quer dizer isso mesmo? A mesma doutrina, o mesmo que eu te ensinei. Esse é o ensino. Segundo aspecto que a Escritura vai fazer diferença na vida de uma pessoa que vai ser perfeita e perfeitamente habilitada para toda a boa obra, é o que diz aí o nosso versículo? Repreensão. O que é a repreensão? Primeiro, a pessoa é instruída naquilo que ela sabe fazer. Agora ela, de alguma forma, mesmo sabendo que é errado, mesmo sabendo que não pode enfiar os 2 dedinhos na tomada, ele insiste. Aí a correção, a repreensão: filho, você não pode fazer isso. Nesse sentido, meus irmãos, a Bíblia nos repreende todo dia. A Bíblia é para nós como um espelho, né? Quando eu olho no espelho, não existe uma pessoa que não olha no espelho todo dia. É certo que alguém aqui hoje, todos aqui olharam no espelho hoje, e alguns durante muito tempo, ou algumas durante muito tempo, né? Mas no espelho eu me corrijo. Eu vejo que o meu cabelo está branquinho, né? Eu vejo que tem alguma coisa errada, eu me corrijo. Quando eu não tenho um espelho, agora sim eu fico sujeito a que outras pessoas digam como é que eu estou. Aí eu digo para minha esposa: como é que eu estou? Bonito como sempre? Né? Como é que eu estou? Estou bem? Então a outra pessoa olha para mim e diz assim: não, tem uma mancha, tem um problema. Quanto menos eu olho no espelho, a Bíblia, mais eu estou sujeito a que as pessoas me repreendam. Mais repreendido, mais disciplinado é pela igreja, mais repreendido é pelos pais, mais repreendido é por outros irmãos, aqueles crentes, aqueles irmãos que não colocaram o ensino em prática. Eles sabem o que fazer, mas fazem errado. Daí vem a repreensão. E quanto mais nós vamos crescendo, por exemplo, os filhos não vão sendo menos repreendidos a cada dia. Não é natural a gente bater no filho de 18 anos. A gente não consegue, né? Para eu pegar o Felipe hoje, tem que ter uma turma.
perguntar muita gente. Mas não é natural. Seria errado isso. O natural é que à medida que os filhinhos vão crescendo, eles são cada vez menos repreendidos, até que a gente olha no rosto do filho e diz: meu filho, você agora é um adulto. Agora você pode seguir a sua vida. Aquilo é para o pai no sentido de orgulho. Meu filho, eu terminei uma etapa da criação. Agora é com você. Porque a gente segura as mãos dos filhos até um tempo, depois não tem jeito mais. Aí eles vão seguir com seus erros e acertos. Mas quanto mais eles ouviram o ensino, menos eles serão repreendidos. A repreensão é para aquele que ouve menos, que estuda menos, que analisa menos. A repreensão, a palavra do Senhor. Eu penso que esse é o sentido, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, falando da Santa Ceia, ele diz assim: se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. E julgarmos com nada da Bíblia. Então a Bíblia vai me ensinando, e de tal forma que eu vou sendo cada vez mais perfeito. Mas todos nós estamos sujeitos à repreensão e devemos ser humildes para isso. Muita gente já deixou a igreja, muita gente deixou esta igreja porque foi repreendido e disciplinado. Não aceitaram, acharam que não podia. Mas muita gente deixou o seminário. Um aluno deixou o seminário porque foi repreendido. Não podia. O pai veio, o irmão falou: não tem jeito. O aluno errou. E se nós não aplicarmos a disciplina, não tem jeito para ele, é bom para ele. Nós não aceitamos, pastor. Então deve vir para casa. Mas a repreensão é maravilhosa. A repreensão é um sinal de que Deus se preocupa, que a liderança se preocupa. E a Bíblia fala que esse é um caminho da repreensão. Terceiro aspecto dessa, primeiro ensino, depois da repreensão, qual é o próximo passo? Correção. A correção é diferente da repreensão. Primeiro vem o ensino, a pessoa sabe o que fazer. A repreensão é a pessoa sabe o que fazer, mas fez errado. Então ela é advertida. Mas a correção a pessoa não sabe. A correção é um desvio doutrinário. Então é por falta de correção que uma pessoa, por exemplo, vai fazendo alguma coisa achando que está certo, e ninguém diz assim: volta para cá. Se a gente tivesse uma linha assim, ó. Então aqui está o ensino, a repreensão, nós vamos ver que a pessoa foi se desviando do caminho original, foi se afastando. Correção é: vamos corrigir o curso. Escuta, volta para cá, porque para onde você foi é errado, não é certo para o que você está fazendo. Eu vejo muito isso, por exemplo, aqui primeiro no livro eclesiástico, depois no livro mais pessoal. Por exemplo, os irmãos sabiam que quase todas as seitas nasceram no berço de uma igreja evangélica. O José Smith, fundador do mormonismo, ele era um presbiteriano. O Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, batista, ou metodista, não tenho certeza, tem certeza que é batista? Era do berço de igreja. A Santíssima Rosa, não já ouviram falar da Santíssima Rosa, que fundou aqui na Hora Milagrosa, a Igreja Apostólica, muito grande no interior de Minas, tem milhares de seguidores. A mulher, crente de uma igreja evangélica, leu João 16, quando a Bíblia fala: vos mandarei outro Consolador. Ela diz assim: eu sou o Consolador. E ela prega a igreja que ela é a Consoladora. Morreu, agora é o tio Aldo, né? No Aldo, que é o líder dessa igreja. O Joaquim Gonçalves, fundador do Tabernáculo da Fé, era menino como os nossos na Igreja Cristã Evangélica de Trindade, onde minha mãe frequenta. Assim como os nossos. E eles então, ele ouviu uma doutrina daquele William Branham, que foi tirar uma foto e houve um problema ali, ficou uma fresta em cima da cabeça do William. Ele disse que ele era o sétimo Espírito de Deus. E o Joaquim Gonçalves gostou daquilo e fundou hoje uma denominação enorme, especialmente em Goiânia. Às vezes aqui eu estou falando de
algumas igrejas que os irmãos conhecem pouco, mas em Goiânia, o Tabernáculo da Fé, quem aqui já ouviu falar do Tabernáculo da Fé? Aí, não é tão desconhecido. E da Avó Rosa? Da Santa Hora da Grossa, ouviu também? É enorme. É enorme. Né? O que eu estou dizendo, meus irmãos? A palavra é pregada. Os nossos filhos, nossos jovens são instruídos, ensinados. Mas de repente, eu nem diria que por maldade, mas eles vão, devagarinho, eles vão abraçando uma doutrina, um ensinamento. Então, a palavra de Deus tem que corrigir. Os mais sábios têm que dizer: meu irmão, não é assim, você está errado. Isso não existe. Isso aí, o que você fez está errado. Eu me lembro que quando eu era presidente da MEAN, um pastor nosso resolveu soprar, derrubar o povo. O Beni esteve aqui no Brasil, ele pegava o terno e jogava assim, o povo caía, e ele gostou desse negócio. E ele começou com isso. Eu, presidente da MEAN, cheguei numa sala pequena, falei: meu irmão, o que está acontecendo com você? Como esse negócio é maravilhoso. Olha, pode ser o que for. Se você continuar fazendo, eu vou pedir sua cabeça. Na próxima reunião da MEAN, você não é pastor mais desse sério. Se corrigir depois, ele fosse feliz. Muito obrigado. É correção. Né? Como é que nós aplicamos a correção, por exemplo, na igreja? Através de uma doutrina, da pregação. Hoje, muitas vozes falam aos nossos crentes, né? Antigamente, as pessoas ouviam os pastores só nas igrejas. Hoje é possível até que alguém já esteja aí no celular ouvindo outro pastor aqui, né? Quantas vozes, quantas músicas horrorosas nós estamos ouvindo por aí, que não falam de nada, que não ensinam nada, vão chegando. Quantas doutrinas, quantas coisas. E quando os pastores chegam para pregar, os nossos crentes estão turbinados, né? Com tantas mensagens. Daí a boa palavra, a pregação, todo o desígnio de Deus, toda a escritura de Gênesis e Apocalipse vai corrigir. A pessoa diz: eu ouvi lá fora isso, mas o meu pastor, a minha igreja está dizendo que é assim. Que maravilha é isso. Por isso que a escola dominical, meus irmãos, é talvez a melhor reunião da igreja. E por fim, eu quero terminar qual é o resultado, qual é o próximo passo? 2 Timóteo 3, 17, qual é? A educação na justiça. Nós podemos dar muita ênfase à palavra educação, mas eu acho que a palavra educação, ela fica meio solta, se não for educação na justiça. Parece que aqui, meus irmãos, é assim, já a capacidade que os crentes maduros têm de julgar. Estão entendendo? De exercer juízo. Eles agora são capazes de fazer justiça. Um filho mais novo nosso, se você der uma caixa de chocolate para ele, né? Lá em casa nunca foi assim, na casa dos irmãos, e falar para ele distribuir, no meio do caminho, ele abre a caixa e antes que ele entregue primeiro, o dele já está selecionado, ou os deles, né? Tá Luiz César, que é Luiz César, Hugo César, que é Hugo César, então ele já pega. Enquanto somos crianças, a filosofia é o meio. Nós somos egoístas demais, mas à medida que nós vamos nos tornando adultos, nós conseguimos fazer julgamentos. O que é certo, o que é errado. Eu penso que é isso, pastor. Paulo está dizendo quando diz assim, educação na justiça. É que quanto mais eu ensino, eu estudo a Bíblia, quanto mais eu aprendo, muito mais apto eu sou para julgar. Daí que os crentes mais sábios, mais maduros, vão sendo convocados para a liderança da igreja. Natural, porque eles estão educados na justiça, eles são capazes de julgar. Um crente desequilibrado, que julga errado, não será nunca da liderança. Os líderes da igreja são os líderes que foram treinados na Bíblia. Ele consegue avaliar uma coisa ou outra, ele sabe o que é certo, o que é errado, tem a Bíblia, eles vão sendo amadurecidos, eles exercem juízo. Daí nós imaginarmos, meus irmãos, que os nossos juízes, os tribunais que nós temos, eles devem ser ocupados por pessoas
sábias, que conhecem a lei, que são instruídas. Não é isso que nós esperamos de um juiz? Nós ficamos, por exemplo, quem não fica assim, entristecido, quando vê um juiz, por exemplo, no supermercado, como apareceu há algum tempo atrás, matando o vigia do supermercado, porque o vigia o contrariou? Por que nós ficamos muito mais contrariados com esse juiz do que, por exemplo, com uma pessoa do mesmo nível, vamos dizer assim, social? Porque nós esperamos que os nossos juízes, eles sejam muito mais educados na justiça. E é exatamente isso que a Bíblia espera de nós. Aqueles que estudam a Bíblia com zelo, com dedicação, que leem, que se instruem, que querem aprender, eles vão crescendo de tal forma que eles são capazes de exercer juízo, eles são educados na justiça. E por isso, eles vão se tornando perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Os que mais servem, os que mais causam impacto no reino de Deus, os que mais ministram são os que passaram por esse processo. Ensino, aceitaram a repreensão, se deixaram corrigir, porque quem não se deixa corrigir se desvia. Alguns filhos nossos não se deixam corrigir, né? Eles se desviam. Alguns membros da igreja não se deixam, mas quem se deixa corrigir, para onde ele estava indo estava errado. Agora eu voltei para o caminho, eu acertei de novo. E como é bom que tenham irmãos corajosos para corrigir. E qual outra necessidade dos irmãos, além da coragem, qual outra característica, além da coragem, para os irmãos que devem corrigir? Quem ele deve corrigir? Quem está habilitado, não é? Quem passou, quem está educado na justiça. Porque senão, se uma pessoa que não está habilitada for corrigir, ele corrige, ela pode até ficar pior. Ele pode até se juntar com o outro, ser convencido pelo outro, é mesmo. Eu estou errado, não é? Mas aí o habilitado diz, não, vai para cá. E eles vão caminhando juntos, e a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Venha à escola dominical. Não só na manhã, quando é assim especial de inauguração. Insista com a escola dominical. Acorde os seus filhos, né? Os derrube da cama. Traga os seus filhos para a igreja. Convide seus amigos. Escola dominical é um lugar de salvação. Eu, se fosse um pecador, pecador eu sou. Se fosse um perdido, melhor dizendo, né? E eu ouvisse uma escola dominical como essa, eu pergunto aos irmãos, se os irmãos não fossem crentes, e ouvissem essa escola dominical, isso faria bem ou mal aos crentes, a vocês? Bem, é possível que alguns aqui seriam até salvos. A maior fonte de salvação da Igreja Batista nos Estados Unidos é a escola dominical. A Igreja Batista é gigantesca nos Estados Unidos. Pergunta para ela, qual é o segredo? Escola bíblica. Eles fazem questão bíblica, dominical. Lugar de ensino, de aprendizado, de convivência. Num tempo em que as igrejas estão abandonando, não nos esqueçamos desse tempo precioso na presença de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, pastores, professores, essa igreja amada, em nome de Jesus. Amém.